Fala galera, sejam bem-vindos de volta a mais um videozinho. Diferente da forma como era o foco do canal, eu sei que eu tava falando nos vídeos direto, esse não é o foco do canal, os vídeos de GoPro, mas esse sim é o foco do canal e vamos ao que interessa. O vídeo de hoje é sobre como escolher a melhor primeira moto, qual é a melhor primeira moto para você e tudo que envolve esse tipo de escolha, beleza? Muita gente me cobrou esse tipo de vídeo e tô aqui fazendo para vocês, então espero que vocês curtam o vídeo aí. Então vamos lá. Primeira moto, como e qual escolher? Bom, a minha, obviamente, tudo que eu vou falar agora é uma experiência pessoal e o que eu indicaria para vocês e o que eu faria se fosse eu, a primeira moto. Beleza? A minha primeira moto foi uma Bis C100 2002. Eu tinha 17 anos, eu não tinha noção nenhuma do que eu estava fazendo, nem do que eu queria. Foi presente e daí que eu comecei a despertar essa vontade de ter uma moto. Então assim, o que eu acho sobre a primeira moto? Não importa qual a primeira moto você vai escolher. Pode ser uma Bis, pode ser uma Zig, pode ser uma Yes, pode ser uma Ninja 300. Não importa qual a primeira moto, o que importa é você ter a vontade de andar de moto. Isso é o primordial. Tem duas pessoas que usam motos. As pessoas que têm a moto para trabalho, que não gostam muito de moto, apenas têm a moto para trabalho. E as pessoas que gostam de moto, que somos nós, que somos a maioria, eu acho. Então assim, o que importa é... Primeiro, caber no seu bolso. Não adianta você querer uma Ninja 300 que custa quase 20 mil reais e você não ter nem a metade disso para conseguir comprar uma Ninja 300. Então você tem que aliar duas coisas. Primeiro é o gosto de moto, você tem que querer andar de moto. Então não importa se vai ser uma Lead, uma Bis, uma Zig ou uma Ninja 300. Primeira coisa, gostar de moto e querer ter uma moto, beleza? Uma vez que você decidiu isso, você vai para a segunda fase, que é a fase do dinheiro. Não adianta você querer uma 600, você não poder manter uma 600, né? Nem comprar, porque comprar é fácil, manter que é difícil, entendeu? Então, primeiro você vai escolher, trabalha com range de motos que você não fique louco, tipo assim, eu quero qualquer moto, eu não sei, eu tô muito perdido. Vê primeiro o seu gosto, por exemplo, você gosta de on ou off-road? Vamos trabalhar com motos on-road, por exemplo, motos que seriam cidade only, ou então estrada também, beleza? Então escolha aí, por exemplo, uma XRE e uma Bros. Se você não tem tanta experiência ou não tem experiência nenhuma, isso é algo importantíssimo de você levar em consideração na escolha da primeira moto. Vamos supor, por exemplo, qual seria um range de motos que eu poderia escolher como primeira moto sem ter experiência? Uma 125, uma scooter, uma 150 ou uma 250, uma 300 logo de cara. Minha opinião pessoal, independente da questão financeira, porque motos 250 para baixo são bem mais baratos do que uma Ninja 250, uma Ninja 300. Então assim, independente dessa questão, o que eu acho? Eu acho bobeira vocês começarem com motos menos que 250 cilindradas. O que eu tô falando é o seguinte, não que seja ruim ou errado, ou que motos menores de 50 não prestam. Não, nada disso. Nada disso. O que eu acho? Porque muitas pessoas me perguntam, pô, que moto que eu devo começar? Uma 100 e pouco? Ou eu já posso ir direto para uma Ninja 300, uma Ninja 250? O que eu acho? Você pode e você deve ir para uma Ninja 300. A minha escolha pessoal, eu já digo logo aqui para vocês não ficarem, para não enrolar muito no vídeo. Comecem, se possível, com uma Ninja 300. Aí vai um monte de gente me dizer, a Ninja 300 é muito cara e não sei o que, não sei o que. Sim, eu sei, mas eu não tô falando da questão financeira da coisa. Eu tô falando, se você tem essa opção de conseguir comprar uma Ninja 300 ou uma Ninja 250, mas tem medo de que vai ser muita moto pro começo, ou então que, enfim, vai precisar de mais experiência, não precisa. Menor do que isso, não é necessário para você aprender. É legal? Sim, é até legal, porque vai ser uma moto mais barata, se você cair é mais fácil de consertar e tal. Mas na questão de experiência, começar numa Ninja 300, pra mim, e eu acho que pra vocês também é o ideal. Por quê? Primeiro que lá nos Estados Unidos praticamente não existe moto pequena, além de scooter. Todo mundo lá começa com uma Ninja 250, então por que a gente aqui também não pode? Beleza? Segundo, por que eu acho as Ninja, eu vou falar Ninja 250 e a 300, tá? Pra mim é a mesma coisa em se tratando de moto. Ambas as Ninjas, pela arquitetura do motor delas, elas são friendly para pessoas que estão começando. Por quê? Elas são muito mansas. Você gira o punho, elas saem progressivamente. Claro que se você girar tudo, ela vai sair mais forte. Mas elas são muito progressivas em baixas rotações.
E isso é muito amigável para quem está começando. Não vai ter tantos sustos assim. Vai ser uma moto que você vai ter à mão sempre. Beleza? E uma vez que você já dominou essa parte de começo, de se entender com a moto, enfim, aí sim você já pode abrir mais o punho e aí a moto vai se transformar em um canhão. A Ninja 250 e a Ninja 300 são perfeitas para quem está começando. Por quê? Mansas no começo, até 6.000 RPM elas são mansas, e a partir de 6.000 RPM, que é quando você já se garante mais, já tem um pouco mais de experiência, quando você abre o punho depois dessa rotação, e ela vai até 15.000, se não me engano, 16.000, cara, a moto vira um canhão e vai te divertir por muito tempo. Ou seja, você tem o melhor dos dois mundos nessa moto. Uma moto mansa de baixa e uma moto muito potente em médias e altas rotações. Então você vai se divertir muito durante muito bom tempo. E vai ser um excelente aprendizado. Então assim, começar com uma moto menor do que 250, eu acho que não tem necessidade. É mais fácil? É mais fácil. Mas a diferença de uma 100 e pouco para uma 250 300 não é tão absurda quanto uma 250 300 para uma 600, uma 1000. Essas aí tira completamente das suas opções de primeira moto, pelo amor de Deus. Se você tem dinheiro, se você é o filho do Eike Batista, não começa com uma 600 ou uma 1000, pelo amor de Deus. Você pode começar, be my guest. Só que essas motos, cara, elas têm muita potência. Você imagina o que é 80 cavalos numa moto. 80 cavalos você empurra um palio de 1 tonelada e o carro anda direitinho. Você imagina o que é 80 cavalos num negócio que pesa menos de 200 quilos. É muito forte. Então se você gira o punho, a moto já sai voando, ela já sai sem pedir licença, ela sai empinando. Você imagina um iniciante puxando o punho e a moto empinando. O cara vai cair em 2 segundos, entendeu? Existem N coisas que fazem uma 600 e uma 1000 ser completamente não recomendadas para quem está começando. Mas esse não é o foco do vídeo. Vamos deixar isso à parte um pouquinho e vamos voltar para as ninjas. Então assim, na minha opinião, se possível, é claro, como eu disse, se você só puder começar numa scooter, começa numa scooter. O importante é começar. Se você puder uma Yes, vai na Yes. O importante é começar. Você vai ter um puta aprendizado. Mas se você tiver a opção de começar numa Ninja, numa Phaser 250, numa CB 300, pode começar tranquilo. Eu garanto que se você não for um retardado mental, você vai conseguir andar tranquilamente numa moto dessa, beleza? Mas o mais importante de tudo é vocês terem calma, tranquilidade, serenidade, respeitar a moto, que isso é o mais importante em qualquer moto, e ter ciência do que você está fazendo. Moto é um negócio muito arriscado, acho que todo mundo aqui já sabe disso, ou tem pelo menos uma noção disso. Tanto que no vídeo lá eu quase voei longe, porque um cara me fechou sem botar seta do nada. Tenha ciência que isso vai acontecer com vocês. Andar de moto não é só 1000 maravilhas, vocês não podem ficar andando assim, viajando, olhando para os lados, podem ir em lugares que dá para fazer isso. No trânsito é foco, olhando reto sempre, visão periférica sempre alerta, nunca tirar os dedos dos manetes de freio e de embreagem, os dedos sempre aqui à mão, o olho sempre focado no centro do corredor, enfim, do que seja, para você conseguir ter o reflexo rápido, não viaje andando. Então, isso são coisas que você pega com o tempo, obviamente. Eu tenho 7 anos de moto e isso é um tempo considerável. Eu já passei por bastante coisa, eu caí uma vez e assim, faz parte, cair faz parte, infelizmente. Deus queira que não aconteça com vocês, graças a Deus só aconteceu uma vez e foi bem simples, eu caí sozinho por inexperiência. Na época eu tinha uma Twister, eu caí porque eu subia com a moto em cima daqueles montes, assim, quando o ônibus passa numa pista, que ele vai afastando a pista, e, enfim, foi aquele monte, aí a moto deu um time, que é quando o guidão treme muito rápido e cair. Então assim, só ficou uma cicatriz aqui, mas enfim, foi bem tranquilo. Então assim, não tenham medo de andar de moto, moto é muito gostoso. Se vocês andarem respeitando, se vocês tiverem noção do que vocês estão fazendo, se vocês andarem tranquilos, beleza? Então assim, como tudo nessa vida, moto também, começa devagar, lá embaixo, pega uma 250, uma 300, uma 100 e pouco que seja e sobe devagar, trabalha a sua experiência. Não fica 2 meses com uma moto e já sai pegando uma 600, pelo amor de Deus. Vive cada etapa direitinho, viaja, pega estrada, tenta ver todas as experiências possíveis numa moto pequena, porque se cair é mais barato de consertar. Se cair, as chances de você sobreviver são maiores, porque você vai estar andando mais devagar, teoricamente.
E aí sim, quando você se sentir seguro, depois de, vamos dizer assim, 6 meses no mínimo, muito mínimo mesmo, isso vai muito da sua cabeça também, aí sim você pensa em partir para umas 600. Nas 600, existem dois tipos de 600 também, assim como nas 1000 também. Eu gosto de dizer que tem 2 tipos de 600. As 600 normais, que são as 600 para cidade ou para, enfim, para quem está começando no mundo de 4 cilindros, e as 600 esportivas. Tem 600 como, por exemplo, a XJ, ER6N, a Triumph da Street Triple. Essas 3, por exemplo, elas são 600 para quem está começando. Apesar de serem para quem está começando, elas continuam sendo 600 e são muito fortes e torcudas. Elas têm 5, 6 kg de torque, enquanto uma Ninja 300 tem 2,8 kg de torque. Então a diferença é muito grande. Então assim, é para realmente quem já tem mais experiência, já sabe o que está fazendo e, enfim, tem muito respeito pela moto, isso é importante. Então tem esses tipos de 600 e tem as 600, 700 e 800 também, que já tem bem mais cavalaria. Já tem 105, 110, 120 cavalos, que já são bem mais potentes. Então tem 2 tipos de 600 e a diferença é grande entre elas. Então não partam para esse tipo de 600. Peguem uma XJ, uma R6, uma Street Triple, que, putz, a Hornet ainda está um pouquinho mais nesse lado esportivo, mas enfim, a ideia é: subam sempre que vocês se sentirem confortáveis. Não caiam nessa tentação de, eu tenho dinheiro, eu quero porque quero uma Daytona, sabe? Cara, exige experiência. Moto não é igual a carro, que você senta na porra do carro, acelera e freia, e se bater, bateu, a chance de você viver é grande. Moto, se você bater, a chance de você se ferrar toda é enorme. Então, tenham consciência disso. Uma coisa, se vocês forem, vamos dizer, você pegou uma Ninja 250, é uma moto para começar, para você aprender. Aí você já tá lá e aí você começa a sair em grupo. E aí vamos supor que o grupo comece a acelerar mais do que o normal, a galera começa a brincar acelerando. Se você vai, por exemplo, para uma serra que tem muita curva, você vê a galera já deitando o joelho, já acelerando forte nas curvas, você vai se sentir tentado a fazer igual. Pelo amor de Deus, não tente fazer igual se você não se sentir confortável, se você for novo, porque você vai cair, isso é fato. Você vai cair. Você só vai aprender realmente fazendo, mas, por exemplo, se você vê seus amigos todos fazendo, você vai querer fazer também, para se autopromover, questão de ego, enfim. E aí você vai acabar caindo, porque você não tem a experiência deles ainda, entendeu? Então assim, você vai ficar para trás? Não interessa se você vai ficar para trás, vai no seu ritmo sempre, galera. Se a galera quer correr, eles têm experiência para isso, ótimo, bom para eles. Mas eles foram você um dia, entendeu? Então vai devagar. Vai no seu ritmo, começa a deitar devagar, começa a botar o corpo inclinado para fazer as curvas devagar no seu ritmo, beleza? Eu tenho um camarada que caiu, ele tem uma Ninja 250 também, ele tem assim, tá começando há pouco tempo na moto, começou a fazer um monte de passeio em grupo, que é muito bom para pegar experiência, só que ele acabou caindo numa dessas curvas meio fechadas, num lugar ruim. Acontece, mas assim, falta de experiência, provavelmente. Então assim, galera, a ideia é essa. Eu falei bastante coisa, mas espero que vocês tenham absorvido a mensagem. De novo, né? Ter a vontade de ter uma moto, pagar o que você pode pagar pela moto, não importa se é bis, se é 100 e pouco, se é 200, 300, começa no que você pode pagar, não se mete em dívida à toa. Se você tem a opção de comprar uma moto de até 20 mil reais, particularmente, eu recomendo com todas as letras, Ninja 250, Ninja 300. Pode começar nessas motos que é fantástico. Mansas em baixas e médias rotações e canhão em média para alta rotações. Vai nessas motos que é tranquilo. Pode começar de Phaser, de CB300, não tem mistério nenhum. Beleza? E depois que vocês começarem com essas primeiras motos, fiquem bastante tempo tendo experiência com essa primeira moto. Não faça mais do que você consegue, não tente imitar quem já tem mais experiência, não tenta seguir quem tem mais experiência, vai no seu ritmo sempre, beleza? Galera, foi isso, espero que vocês tenham curtido de verdade esse vídeo, um pouquinho da minha experiência que eu passei pra vocês. Esse lance de primeira moto é complicado, eu sei que vocês querem ter uma moto maneira, eu quero ter uma 600 de novo, eu tenho muita saudade da minha XJ, mas desde da minha bis até a XJ, eu
saí da Bis, fui pra Twister, fiquei uns 3 anos com a Twister, peguei a Ninja 250, depois eu fui pra XJ, ou seja, eu passei por uns 4 anos de experiência antes de pegar a XJ, e mesmo assim, quando eu peguei a XJ, é uma moto tranquila para começar no mundo da 600, mas ela dá susto se você estiver distraído, se você não estiver 100% seguro, ela te dá sustos. Então assim, progridam devagar e sempre com experiência, beleza? Depois da XJ fui forçado a voltar para Phaser, mas assim, é uma excelente moto, eu tô curtindo, mas eu quero de novo voltar para uma 600, eu já tenho essa experiência, eu curto demais moto, e eu vou voltar para lá, beleza? Então é isso, galera, se você curtiu, dá um like aí, divulga o canal, se você é novo, se inscreve, espero que vocês tenham curtido o vídeo, e curte lá a fanpage também, que eu posto vídeos, fotos, enfim, várias coisas também, e amanhã dia 27 de abril, vai ter um passeio aqui em Niterói. Eu vou estar lá no posto Shell, 9 horas da manhã, saindo da ponte de Niterói. Se você quiser ir lá, me conhecer, dar uma voltinha aqui em Niterói também, seja bem-vindo, beleza? Então é isso aí, curte aí, favorita, se inscreve, se você é novo, seja muito bem-vindo, obrigado pela moral. Convido você a conhecer os outros vídeos. Beleza, galera? Vou ficando por aqui, abraço, falou, valeu e até mais!